Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 9. Leremos do versículo 1 ao versículo 7, e essa será a passagem desta manhã. Evangelho de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Meus irmãos, eu vejo que a igreja aqui usa a versão NAA, eu uso a ARA, é um pouco diferente, mas nessa passagem não vai dar tanta diferença assim. Mas eu peço que os irmãos acompanhem aí. João 9, leremos aqui do versículo 1 ao 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, a Tua palavra foi lida nesse momento e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie no entendimento, aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que nós vivamos de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo anterior, no capítulo 8, nós vemos uma situação interessante ali, quando Jesus ele está na sinagoga dos judeus, e ele se apresenta como a luz do mundo. E aí, Jesus é enfático em suas exposições ali. Há um conflito entre ele e os judeus, e esse conflito se intensifica quando ele se apresenta como o eu sou, a mesma expressão que é usada em Êxodo, quando Deus fala com Moisés. Nesse momento, os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, mas ele escapa dos judeus, sai da sinagoga e foge. Na sequência disso, entra essa passagem que nós lemos. E essa passagem é interessante, pois ela vai nos mostrar como é que nós, hoje, como igreja, devemos cooperar com as obras de Deus. Então, nós tentaremos responder a seguinte pergunta: como a igreja coopera com a obra de Deus? E tentaremos responder esta pergunta de 3 maneiras. E a primeira delas é vendo os invisíveis. O primeiro versículo diz: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Meus irmãos, esse mendigo, esse cego, que nasceu assim, com essa limitação, com essa enfermidade, era um desprezado. Era um homem que naquela época não poderia prover o próprio sustento, e por isso ele precisava mendigar. E ele ficava sentado, pedindo esmolas, e dependia da boa vontade dos outros. E é tão interessante que as pessoas próximas a ele não o viam, passavam por ele sem se atentar na pessoa que estava ali. Nós podemos confirmar isso lá no versículo 8 e 9 do capítulo 9, um pouco adiante do texto que nós lemos, onde a palavra diz: Então os vizinhos, ou seja, aqueles próximos daquele cego de nascença, e os que dantes o conheciam de vista, ou seja, eles sabiam que ele estava ali, como mendigo, perguntavam. Isso foi depois que ele foi curado por Jesus: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele.
e ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Então nós vemos que as pessoas andavam por ali, se deparavam com aquele cego, mas não o viam como muitas vezes um ser humano. E não viam e não percebiam a real necessidade dele. Ele era um homem invisível para o mundo. Mas Jesus Cristo, ele vê. Ele se depara com aquele homem e ele para. E ele vai até o homem, nós vamos ver na sequência, que ele demonstra uma grande compaixão por ele. Nós vamos ver diversas passagens que mostram essa compaixão de Jesus pelos outros. Mateus 14:14 diz: e ele, ao desembarcar, viu grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Jesus viu aquela multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Em Lucas 7:12-13, diz que, quando chegou perto da porta da cidade, Jesus chegando, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Por fim, Hebreus 14:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus Cristo viu e se compadeceu. Meus irmãos, esse cego de nascença, ele representa a raça humana. Nós todos nascemos cegos. Nós todos nascemos mortos. O que significa nascer morto? Morte significa separação. Então, quando nós morremos, no sentido mais comum, há a separação do nosso espírito do nosso corpo. A morte espiritual é a separação nossa de Deus. E Cristo, ele vem à Terra para justamente fazer essa restauração, ligar-nos de novo ao nosso Criador. Romanos 3:10-12, ele mostra ali claramente a nossa situação de perdidos. Quando diz que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então a nossa situação como humanidade é nascer cegos. Só que nós não ficamos nessa situação. Deus, pela sua graça, nos regenerou, nos chamou, nos justificou e nos salvou. E agora nós, como pecadores salvos pela graça de Deus, nós devemos seguir o nosso Mestre Jesus. E da maneira como ele via, como ele enxergava e ele se atentava aos invisíveis, a nossa função como servos seus, como igreja sua, é também olharmos ao nosso redor e reconhecermos os cegos que estão ao nosso redor. E eu não me refiro ao cego com relação à doença em si, à limitação em si, mas os cegos espirituais. Como o reverendo Robert citou, para as crianças, muitas vezes pessoas ao nosso redor são cegas espirituais e nós não pregamos o evangelho a essas pessoas. Nós vivemos muitas vezes uma vida inteira com um colega de trabalho que nós sabemos que ele é cego, mas nós fingimos que não o vemos. Nós não podemos olhar, meus irmãos, indiferentes para uma pessoa que você sabe que está caminhando rumo à perdição. Nós devemos ter olhar clínico e observar quem são aqueles que estão nessa situação de cegos. Então, primeira pergunta: como a igreja coopera com a obra de Deus? Vendo os invisíveis. Segunda resposta para esta pergunta: como a igreja coopera com a obra de Deus? Procurando respostas às nossas dúvidas nas Escrituras. Então o texto continua, versículos 2 e 3. E os seus discípulos perguntaram acerca daquele cego de nascença: Mestre,
quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Primeiramente, nós precisamos, meus irmãos, tratar algumas definições desses dois versículos com relação às obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Pois Jesus Cristo fala que é necessário que ele diz que vão se manifestar nele as obras de Deus. E quais são essas obras de Deus? O nosso breve catecismo, o catecismo maior da igreja, eles trazem a definição ali de obras. E ele vai dividir em duas. Então, quais são as obras de Deus? Nós temos as obras da criação e as obras da providência. As obras da criação foi Deus trazendo à existência aquilo que não existia. Dessas obras nós não participamos. Nós podemos pegar elementos que já existem e criar ali alguma coisa no sentido de que aquele elemento já existia. Mas trazer algo que não existe à existência nós não podemos fazer. Então nos resta a outra. Quais são as outras obras da providência? Aliás, da criação. Quais são as outras obras de Deus? A obra da criação e a obra da providência. E as obras da providência são aquelas obras pelas quais Deus governa e sustenta todas as coisas. Então Deus, ele decreta todas as coisas, ele decreta também os meios pelos quais aquele fim será atingido, e nesse meio, nesse caminho, nós participamos das obras da providência de Deus. Então, nessa passagem, nós corremos ali dois perigos, que é nós buscarmos a fonte das nossas respostas em local errado, e também nós chegarmos procurando no lugar certo, mas com os pressupostos errados. Foi o que aconteceu aqui com os discípulos de Jesus. Eles foram procurar respostas para a sua indagação, no sentido de, por quem é que pecou para esse cego nascer assim? Seus pais ou ele? Então, eles foram na fonte correta, eles foram em Jesus Cristo para saber a resposta. Porém, os pressupostos já foram errados, eles já vieram com a resposta. Quem pecou? Seus pais ou ele? E Jesus Cristo dá a resposta, nenhum e nem outro. Então, nós aprendemos que, para nós realizarmos as obras de Deus, nós precisamos, quando nós temos dúvida a respeito disso, procurar as respostas na palavra de Deus. A fonte única para que nós tenhamos a resposta às nossas dúvidas. E nós não podemos ir às Escrituras trazendo conosco os nossos pressupostos errados. Pois esses pressupostos que nós trazemos são aqueles que farão com que, utilizando a mesma Bíblia, nós tenhamos diversas seitas e heresias. Porque a pessoa vem com uma distorção do texto. Então, nós precisamos estar totalmente dependentes do Espírito Santo, por meio de oração, leitura e estudo bem feito das Escrituras, para que nós tenhamos as respostas corretas à nossa indagação. E muitas vezes nós vemos situações em que nós julgamos errado qual é a real necessidade da pessoa. Então, aqui nessa situação, nós vimos que eles se deparam com um cego de nascença e pensam, a real necessidade dessa pessoa é que ela volte a enxergar. É o que praticamente todos concluiriam. Mas Jesus Cristo, não. Jesus Cristo mostra qual era a real necessidade daquele cego de nascença. Nós veremos daqui a pouco qual era essa real necessidade. Mas muitas vezes nós julgamos as situações de maneira equivocada. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para não julgar equivocadamente, e nós devemos sempre buscar na fonte correta as respostas para as nossas indagações, no caso, as Escrituras. Então, qual era a real necessidade daquele cego? Era enxergar as realidades espirituais.
Então, quando Jesus Cristo cura aquele cego e depois ele manda ele ir se lavar no tanque de Siloé, e ele volta, ele crê que Jesus é o Messias e é o Salvador. E como consequência disso, ele o adora. Então nós temos aqui a primeira necessidade dele, a principal necessidade dele, a real necessidade dele, que era ser salvo. E por quê? Para a glória de Deus. É o que Jesus Cristo responde aqui. Ele nasceu dessa maneira para que as obras de Deus se manifestem nele. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós temos dúvidas com situações que acontecem na nossa vida. Por exemplo, uma enfermidade, algum desastre, alguma tribulação que está pesando sobre nós. E a pergunta, muitas vezes, não deve ser: por que é que eu estou com essa limitação? Ou por que é que aconteceu tal coisa com um querido meu? Mas a real pergunta que nós devemos fazer é: como é que eu posso glorificar a Deus nesta situação? Como é que eu posso glorificar a Deus com essa limitação que me alcançou? Como é que eu posso glorificar a Deus com essa doença que me acometeu? E a resposta você vai encontrar nas Escrituras. Por exemplo, se eu estou com uma determinada limitação física, como é que eu glorifico mais a Deus? Murmurando ou louvando a Deus? Como é que eu glorifico mais a Deus quando eu vejo uma situação triste que acontece com algum familiar meu? Reclamando, achando culpados para aquilo, ou tentando glorificar a Deus naquela situação, sendo uma testemunha de que eu não entro, entre aspas, em desespero, porque eu tenho um Salvador que me sustenta. Então, a resposta para a segunda pergunta é: como a igreja coopera com a obra de Deus? Procurando respostas nas Escrituras. Por fim, a terceira resposta a esta pergunta: como a igreja coopera com a obra de Deus? Evangelizando diligentemente. Então, seguindo o texto, versículo 4 em diante diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Algumas expressões que é importante também nós definirmos aqui. A primeira delas é enquanto é dia. Por que Jesus usou essa expressão? Aqui dia representa a nossa vida. Então é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Isso demonstra a urgência daquilo que nós temos que fazer, que ele falará na sequência, enquanto é dia. Aqui nós temos duas implicações, tanto para aquele que é servo do Senhor, como para o ímpio. Então, para aquele que é servo do Senhor, ele deve anunciar e fazer as obras do Senhor enquanto é dia, ou seja, enquanto ele tem a possibilidade de fazer isso. Na sequência, o texto diz: a noite vem, ou seja, a morte se aproxima. Então, tanto daquele que é crente e que estará testemunhando a graça do Senhor, como aquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. Então, enquanto é dia, nós devemos realizar as obras do Senhor. Duas implicações, tanto para o crente, que precisa correr com isso, como para o ímpio, que caminha para a perdição. Jesus diz também: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, não é que Jesus Cristo, depois que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele deixou de ser luz. Mas a forma muda. Lembrem-se que no Sermão do Monte, Jesus Cristo diz que vós sois a luz do mundo. Então a luz, ela aponta a direção, e a luz também, ela traz a realidade à vista. Nós não enxergamos as coisas, nós enxergamos a luz que reflete nas coisas.
Tanto é que se apagassem as luzes aqui e não tivesse luz lá fora, nós não enxergaríamos nada. Então nós precisamos da luz que reflete nos objetos, vem até a nossa retina e nos faz enxergar as coisas. E Jesus Cristo, Ele é a luz. Ele é aquele que traz a realidade à nossa vista. Andarmos cegos significa que estamos na escuridão e não vemos nada à nossa frente. Jesus Cristo é aquele que vai trazer essa luz. É interessante, meus irmãos, uma expressão que o J.C. Ryle faz, que era um bispo anglicano, com relação a essa urgência que nós temos de falar a respeito do reino, anunciar Cristo. Ele diz: não há qualquer obra no sepulcro para onde todos nós apressadamente estamos indo. Oremos, leiamos a Bíblia e honremos o dia do Senhor, ouvindo a palavra de Deus e fazendo o bem em nossa geração, como homens que jamais esquecem, a noite vem. Nosso tempo é curto, a luz do dia logo acabará. As oportunidades perdidas jamais poderão ser recuperadas. Nenhum homem terá de volta 1 segundo do tempo perdido. Então, resistamos à procrastinação, assim como resistimos ao diabo. Sempre que estiver ao nosso alcance realizar algo, devemos fazê-lo com todas as nossas forças. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esse é um alerta para todos nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, que a noite vem para todos. E nós devemos nos empenhar em anunciar aquele que traz a salvação ao mundo. No final da passagem, lá no versículo no capítulo 9, 38, eu já anunciei aqui, quando o cego volta do tanque de Siloé, que significava o enviado, que é onde nós precisamos ir para sermos salvos, ele afirmou para Jesus Cristo, quando indagou se ele cria no Filho do Homem, ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. É isso que Cristo espera de nós, que nós preguemos o Evangelho a toda a criatura, buscando que os seus olhos sejam abertos para a realidade espiritual de que nós nascemos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e necessitamos de um Messias, de um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu peço que os irmãos, só para nós concluirmos essa terceira parte e última, que abram em Atos 26, pois é uma passagem bem clara, falando a respeito da luz e da nossa missão como igreja. Atos 26. Versículos 16 a 18. Aqui nós temos a passagem da chamada de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. Vejam o que diz a palavra de Deus. Levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Prestem atenção agora, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que lhe recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nossos olhos foram abertos, meus irmãos, por Cristo, e nós temos o dever de pregar o Evangelho a todo instante, a todo momento, em todo lugar em que nós estivemos. E pelo poder do Espírito, as escamas dos olhos são tiradas e as pessoas passam a ver Jesus Cristo como seu Salvador e Rei. Conclusão, meus irmãos, o que nós vimos aqui? Nós vimos que o nosso Deus nos vê
e se compadece de nós, pobres, miseráveis e pecadores que somos. Seguindo o exemplo de Cristo, nós também temos que ver aqueles que estão ao nosso redor. Vimos também que é essencial buscarmos as respostas às nossas indagações a quem verdadeiramente tem essas respostas. A palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente para todas as coisas, onde Deus fala conosco por meio dela. Vimos que Cristo nos chama para fazermos as obras do Pai, cuja a principal, que é enfatizada aqui no texto, é pregar o Evangelho, e este de maneira rápida e a todo momento, antes que a noite chegue. Nós vimos que Cristo não apenas cura olhos físicos, mas abre olhos espirituais para que vejamos sua glória. A cegueira espiritual é vencida apenas pela graça soberana de Deus em Cristo, o enviado que é a luz do mundo. E por fim, nós vimos que o milagre é um sinal do novo nascimento espiritual. O mesmo Cristo que faz ver o cego, faz o pecador enxergar a glória de Deus no Evangelho. Então, meus irmãos, 3 rápidas aplicações aqui para nós. A primeira delas, vamos ficar atentos àquelas pessoas que vivem ao nosso redor, para, muitas vezes, até pessoas que dizem que vão à igreja, e nós, às vezes, relaxamos ao saber que a pessoa vai à igreja, mas muitas vezes essa pessoa vai à igreja, mas não é convertida. Então, que tenhamos um olhar atento a essas questões. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, muitas vezes, essas pessoas que dizem que vão à igreja, nós temos que ficar atentos para ver se realmente essa pessoa demonstra com seus frutos, se ela é uma pessoa nascida de novo ou não. E assim nós preguemos o Evangelho para elas. Segunda aplicação, meus irmãos, não busquemos respostas em filosofias humanas. Infelizmente, hoje em dia, nós temos diversas indagações sobre tudo, sobre comportamento humano, sobre a origem da vida, sobre a origem do universo. E nós, muitas vezes, ignoramos as Escrituras, achamos que é um livro ultrapassado ou um livro que só trata da questão espiritual e esquecemos de buscar as respostas nas Escrituras para todas as situações da nossa vida. Então, que paremos de buscar respostas em filosofias ímpias, filosofias pagãs, que buscam explicar, por exemplo, comportamentos que a Bíblia claramente diz que é pecado e tratá-los como um transtorno ou como uma doença. Um exemplo claro, se a pessoa furta as coisas inadvertidamente e a Bíblia diz que isso é furto e é pecado, o mundo dirá que é cleptomania. Se a pessoa tem uma doença, ela não tem responsabilidade, nem esperança você vai poder dar para essa pessoa. Então, busquemos as respostas às nossas indagações na palavra de Deus. E, por fim, não ignore o chamado de Jesus e a urgência para anunciar o Evangelho, tendo sempre em mente que a noite vem para todo mundo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Mas enquanto nós temos esse tempo que Deus nos deu para sermos mordomos desse tempo e utilizá-lo da maneira correta, utilizemos esse tempo para pregar o Evangelho e trazer luz àqueles que não estão enxergando. E eu encerro, meus irmãos, com uma citação feita lá no 2º século pelo Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, onde ele diz: doentes, verdadeiramente precisamos do Salvador, estando perdidos daquele que nos conduzirá, cegos daquele que nos guiará até a luz, sedentos da fonte de vida, da qual todo aquele que participa não terá mais sede. Mortos, precisamos da vida. Ovelha, precisamos de um pastor. Nós, que somos crianças, precisamos de um educador. E toda a humanidade precisa de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.